Bom, hoje nós vamos falar sobre o Reunion, e porque esse é provavelmente um dos melhores episódios de Drag Race e também um dos piores. Bom, o episódio o Reunion dessa semana ele teve praticamente 4 focos, que foi a Miss Vanjie, The Vixen e as brigas, os traumas das queens, que é a Dusty, a Monique Hort e a Blair Sinclair, e as 4 finalistas ali. Bom, vamos começar pela Miss Vanjie. Eu fiquei um pouco incomodado com todo o destaque que ela ganhou, não porque ela não merece, eu acho que ela merece, mas provavelmente ela está na próxima temporada, isso é quase uma certeza. E ela tem ganhado, tipo, muito destaque, a Presença tem feito vários vídeos pra ela tem ganhado um favoritismo muito grande. E eu acho que, de certa forma, ela vai entrar com uma certa vantagem na próxima temporada, mesmo ela tendo só participado de um episódio. Ela não vai entrar da mesma forma que a Shangela entrou quando ela voltou. Ela tá entrando muito favorecida. Apesar de eu achar a personalidade dela sensacional, de eu achar ela uma pessoa incrível, de eu achar que ela não deveria ter saído, eu achei que ela recebeu muito destaque. Teve gente que passou totalmente apagada pelo Reunion, que não falou praticamente nada. Por exemplo, a Yuha não teve muito destaque. A Mayhem Miller quase nem apareceu no Reunion. A Cameron Michaels não apareceu, mas a gente vai chegar lá depois. Bom, além disso, o que mais teve? Teve o foco nos dramas das queens. E por que eu digo que esse é um dos melhores episódios? Todo o destaque que o programa permitiu ali para toda a questão da Dusty e da conversão da sexualidade dela, né? Eu achei muito importante, porque é importante a gente falar disso e são temas que não são tão abordados, do drama da Monique, dela não conseguir aceitar. Eu achei a dificuldade da família dela em aceitar ali, eu achei muito interessante. É bom você falar disso na televisão, porque você toca as pessoas, você sabe, as pessoas ouvem um lado que elas não ouvem. E agora que o Drag Race atingiu uma proporção mainstream, né? Ele fala com todo mundo hoje em dia. Isso é muito importante para que as pessoas possam entender o que a comunidade LGBT vem passado. E não só ver o show, ver drama. É muito importante permitir esses lados também. E uma coisa que eu achei muito importante é que a gente consegue conhecer mais sobre as queens e até se aproximar mais delas. Isso permite que a gente veja além do personagem limitado que é mostrado pela edição. A mesma coisa com a Blair Sinclair, quando ela tocou no assunto do abuso dela, que ela não tinha tocado ainda, nem conversado com a família dela. Então é muito importante falar sobre esses temas para que a gente possa refletir. Eu achei que esse foi um dos episódios mais importantes por causa disso, porque ele permitiu. Drag Race sempre tenta tocar alguns temas assim, mas é sempre de uma forma meio vaga na edição, nunca foi tão aprofundado quanto foi nesse Reunion. E eu achei isso muito importante. Mesmo não sendo tão focado no que aconteceu durante a temporada, focado mais nos dramas das queens, eu achei esse ponto bem importante. Agora, o porquê foi o pior episódio também. Outro segmento que teve muito destaque ali foi a questão da The Vixen e as brigas. E aquilo foi a pior parte de tudo. Primeiro porque a gente começa a tava totalmente focado contra a The Vixen. Começou mostrando a parte da briga com a Aquaria, tá aí ok. E aí depois entrou na briga da Eureka, que foi uma briga totalmente esquematizada pela Eureka, só para provar que ela estava certa. E aí a The Vixen até comenta que ela se sentiu mal, achando que ela que era encrenqueira, que ela tinha provocado tudo aquilo, e depois ela viu lá a Eureka falando que ela tinha feito aquilo só pra provocar a The Vixen pra ver a reação dela. E a pior parte de tudo ali foi que a própria edição e a forma como o RuPaul estava tratando a The Vixen quis colocar ela no papel da raivosa, no papel da briguenta. Mesmo ela tendo um histórico de briga, esse não foi o papel dela. Por exemplo, no caso da briga com a Eureka, ela até comenta que todo mundo tá falando pra ela como ela deveria se comportar, mas ninguém está falando como a Eureka deveria se comportar. Sendo que a Eureka também é tão responsável, inclusive até mais do que a The Vixen nesse caso, porque ela que provocou toda a briga.
E a impressão que deu foi que o RuPaul tava meio que tentando tentar a The Vixen como culpada. E aí aconteceu uma coisa muito bizarra, que foi a The Vixen pegou, a RuPaul começou a falar com a The Vixen que ela não deveria, ela tem a opção de ficar quieta, de ficar silenciada, e isso é a coisa mais perigosa de todas. Olha a mensagem que o RuPaul está passando. Ela está falando que as pessoas deveriam se silenciar e não deveriam mais lutar. É uma coisa bem bizarra, assim, sabe? Quando você pega, sendo que a The Vixen até comentou numa entrevista que ela deu ontem que ela tinha se inspirado muito na RuPaul em algum um evento que ela foi apresentar um prêmio, fizeram uma piada, dessas piadas bem ruins, do tipo de ser um homem no vestido, e o RuPaul pegou e deu e respondeu na lata e mandou um estilo The Vixen. Então é bem complicado isso que a RuPaul tá falando, para você se silenciar. Não é um bom conselho, é uma coisa bem pesada que você, para um programa que tem que passar uma mensagem por uma juventude que sofre, uma juventude que tem sofrido com racismo, com homofobia. Então é bem complicado. Se você tem num lado o programa que mostrou pontos muito importantes, no outro lado você tem o mesmo episódio que tentou silenciar o racismo que ocorre nessa fanbase do Drag Race. E a minha impressão com essa relação toda foi que foi tentado construir uma narrativa ali. Porque se você pensar quem são as principais candidatas para ganhar no próximo episódio, é a Eureka e a Aquaria. E pintando a The Vixen como a inimiga da edição, fica muito mais fácil você colocar uma das duas, as duas que tiveram um conflito direto com a The Vixen, como a boazinha. Essa coisa meio de antagonizar os personagens. É a vilã e a vencedora é a boa garota. Mesmo ninguém sendo boa garota, né? Porque todo mundo tem seus lados bons e seus lados ruins. E o que eu achei muito preocupante foi esse lado unilateral que tentaram fazer da The Vixen. Tentaram colocar ela só como uma pessoa raivosa, briguenta, vilã da edição, sendo que ninguém é uma personagem unilateral como estava ali. Outro momento que se sucedeu por causa disso, que foi um momento que eu estava em casa, a hora que a Asia começou a chorar, falando que a gente deveria ajudar a The Vixen, eu realmente fiquei emocionado ali, porque a Asia foi muito sincera. Apesar de eu acreditar que a The Vixen não esteja precisando de ajuda, ela saiu ali porque ela se sentiu atacada, porque ela era um alvo e ela não queria entrar numa discussão com o RuPaul, e o RuPaul ia fazer a mesma coisa que ele fez com a Asia, que ele só terminou a discussão quando a última palavra foi dele. E ficou aquela coisa de... A Asia percebeu também que ela não ia conseguir convencer o RuPaul, que não ia conseguir mudar nada ali, e cedeu. E a Vixen percebeu que seria esse o mesmo caminho que iria acontecer, e por isso ela decidiu sair dali do workroom. E foi o que aconteceu, né? Sair do reunion, deixar o palco. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu acho que a posição da The Vixen foi certa ali, porque foi mais ou menos uma coisa que ela sentia que não ia conseguir vencer, e ela ia ser só pintada como vilã. Então, para não atentar contra ela ali, nem entrar numa briga contra o RuPaul no próprio programa, ela decidiu sair. Bom, o que eu acho que foi a consequência disso? Eu achei que esse episódio, a Asia cresceu muito. Porque a gente conseguiu ver muito dos lados dela, vendo como ela sempre foi essa queen que se preocupa com todos os outros. Apesar de eu achar que ela não vai ganhar, porque tem muito preconceito contra a Asia, a fanbase é muito preconceituosa com relação a ela ainda. Eu gosto muito dela, eu achei que ela se mostrou uma queen muito preocupada com as outras, uma queen muito preocupada com várias questões em geral. Eu achei que ela cresceu muito nesse episódio, se saiu muito bem. Agora falando sobre quem cresceu e quem diminuiu muito nesse episódio. Eu achei que pra Aquaria, pra Eureka não teve tanta perda nem nada, mas eu achei que a Cameron, ela diminuiu absurdo no episódio, assim, aquele segmento final, quando as queens falaram dela não responder, dela ficar muda, dela não mostrar a personalidade dela, aquilo, assim, achei que destruiu ela, tanto que nos últimos momentos, assim, você vê a cara dela, você olha pra cara dela e você vê que ela tá claramente aflita, assim, claramente sabe que, tipo, o negócio desandou pra ela. Então, o balanço geral do episódio, eu achei que foi um episódio muito importante, foi muito legal abordar esses temas,
foi horrível a forma como a RuPaul tratou a The Vixen e toda a questão. Foi muito mal conduzido, foi péssima essa parte. Eu acho que as outras queens não tiveram tanto destaque assim, e acredito que no episódio final não vão ter mais destaque nenhum. Mas em geral focou muito nisso, focou muito nos dramas. Eu achei que a Asia se fortaleceu muito, apesar dela não ter praticamente chance de ganhar, eu acho, pessoalmente. A Cameron caiu muito, ela se enfraqueceu muito nesse episódio, e provavelmente quem vai levar vai acabar sendo a Aquaria ou a Eureka. Então a gente tem que esperar para ver o que vai ser semana que vem. Mas em geral eu acho que foi um episódio muito importante, foi um episódio muito bom e ao mesmo tempo ruim. E essa é a minha opinião. E agora, qual a opinião de vocês? O que vocês acham do episódio desse reunion? Deixem aí, digam e a gente vamos ver semana que vem quem que vai ser coroada. É isso. E tchau, tchau.